Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui mais uma semana, mais uma videoaula, onde hoje vamos iniciar um novo conteúdo. Qual é o título? Escolástica, a filosofia das escolas cristãs. Professora, é esse o nome realmente? Escolástica? Sim. O que ela significa? Escola. Então, a gente vai entender um pouco do posicionamento dos filósofos diante da escola cristã, que foi a universidade, um ponto onde pessoas que tinham questionamentos, razões, pensamentos, posições com base em teorias se uniam para debater, estudar, aprimorar os seus conhecimentos, elaborar obras. Que obras foram essas? Livros, publicações, que fazem com que no nosso dia a dia, hoje, nos dias atuais, a gente possa debater com mais tranquilidade, com mais posicionamentos, questionamentos sobre o que acontecia mais para trás dentro das nossas histórias. Antes de irmos diretamente para o conteúdo, nós temos aqui ao lado as 4 questões da atividade da nossa aula. Vou logo falar para vocês o que as questões estão pedindo, para no momento que eu estiver explicando o conteúdo, você já lembrar. Questão tal, a professora falou que ela quer que faça uma base sobre esse assunto. Então, você já tem uma ideia do que vai tem que prestar bem atenção na nossa aula. Então, a primeira questão fala o seguinte para vocês. Descreva a cena do filme Entre os Muros da Escola que foi reproduzido abaixo. Durante a nossa aula de hoje, vamos ver uma imagem que retrata a cena desse filme. Então, vamos debater um pouco sobre ela, que já vai ajudar você a responder essa questão. Segundo o texto, que relação existe entre o conhecimento e o desenvolvimento? Vocês vão ter que, durante a aula, compreender a diferença entre conhecimento, a diferença entre o desenvolvimento, ou seja, entre essas duas palavras, para que depois vocês façam uma relação sobre elas. Por que que uma está relacionada com a outra? Primeiro compreender a diferença, para depois fazer a relação. Terceira questão. Para você, que importância a escola tem em seu futuro? Terceira questão já é sua opinião. Primeira e segunda, com base no conteúdo. Terceira questão já é o que você pensa, a sua visão, a sua opinião. Por que que a escola é importante para o futuro? Quarta questão. Se você fosse o diretor da escola onde estuda, a escola que você estuda, que mudanças faria nela? O que você iria preservar? Quarta questão também é a sua opinião. Lembrando que a quarta questão nós temos 2 perguntas, então serão 2 respostas diante dela. Se você fosse o diretor da escola, que mudanças você faria e o que você deixaria, ou seja, o que você iria preservar, o que você não iria mexer. Copiar no caderno as perguntas e responder, enviar a foto da atividade lá no Class dentro do prazo de entrega. Mais uma vez, as 4 questões no seu caderno deverá ser perguntas e respostas e enviar a foto no Class dentro do prazo de entrega. Diante da explicação das 4 questões, vamos para o conteúdo. Então, nós temos o seguinte. Escolástica, a filosofia das escolas cristãs. Você tem sede de conhecimento? O que essa pergunta está querendo passar para você, está querendo lhe fazer? Quando ela fala de sede, se você tem vontade de conhecer mais coisas, de aprender mais, ou se você quer ficar apenas com o que você já tem. Se você, por exemplo, se você tem vontade de conhecer o mundo, para você conhecer o mundo, você tem que saber outras línguas além da portuguesa. Você tem que saber o inglês, o espanhol, tem que conhecer a cultura deles, saber quais são os pontos turísticos, os locais que você pode visitar, restaurantes, se tem parques. Então, você tem que ter, de uma certa forma, o quê? O conhecimento. Você tem que saber desse conhecimento.
Então, a gente vai entender um pouco sobre esse assunto a partir de agora. Vamos lá com relação ao nosso conteúdo e a cena do filme que está sendo retratada aqui embaixo, que já faz parte do desenvolvimento para a resposta à sua primeira questão. Fala o seguinte: as alunas erguem o braço. O que elas vão perguntar ou afirmar? Existe uma diferença entre perguntar e afirmar. Qual a diferença das duas? Perguntar é porque ela está com dúvida. Afirmar é porque ela tem certeza do que ela está falando. Podemos dizer que ela vai responder. Vão aprender ou ensinar? O que será o que será? Elas têm muitas perguntas, afirmações e negações a fazer. Estão apenas no começo da vida. Podem, por meio da palavra, desafiar, aproximar ou afastar. Podem usar a curiosidade para ganhar o mundo e crescer até o infinito. Podem aprender a aprender em um jogo que nunca acaba. E a menina ao lado, que parece nos olhar diretamente na alma, o que ela quer conhecer? E o menino ao fundo, ele tem sede de quê? E você? Tem sede de quê? Tem fome de quê? Precisa da escola para quê? Nesse capítulo, a gente vai estudar o período da história da filosofia, conhecida como escolástica. Veremos como a filosofia cristã se desenvolveu em torno das escolas e também qual foi a origem das primeiras universidades europeias. Lembrando que quando a gente fala nesse capítulo, significa que é correspondente ao nosso mês que estamos estudando ele, não é especificamente só na aula de hoje. Hoje a gente está com a introdução e nas próximas aulas vamos aprofundando mais o conteúdo. Então, com base na imagem, vamos observar os questionamentos que a gente fez no texto. Vamos lá, observe. Nós temos a representação de uma sala de aula, que é especificamente a cena do filme Entre os Muros da Escola. Esse filme foi de 2008. Retrata o cotidiano dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, independente de ser uma escola pública ou uma escola particular. Temos alunos com as mesmas características, então vamos observar isso na nossa aula de hoje, certo? Então vamos analisar, começando por cada aluno de forma individual e depois a gente abrange a imagem, ou seja, olha a imagem no todo. Vamos pela primeira informação que a gente tem aqui, colocar o número 1. No seu pensamento, você analisando, aí é como você vai observar. A menina, a aluna, ela está com raiva, reflexiva, pensativa, observando o comportamento dos colegas, prestando atenção no que está acontecendo na sala. Então, nesse momento, desses questionamentos, dessas perguntas que eu acabei de fazer para você, ela está desenvolvendo um conhecimento. De certa forma está. Por quê? Se ela está pensando em algo que não é em relação à aula, ela está refletindo. Se ela está refletindo, conhecimento. Se ela está analisando colegas conversando, ela está observando e está desenvolvendo uma opinião, desenvolvendo um conhecimento. Vamos agora para as duas meninas com o braço levantado. Vou botar o 2 nelas. Significa que nesse momento elas vão ou fazer uma pergunta ou uma afirmação, que essa afirmação pode ser o que eu falei no decorrer da aula, pode ser uma resposta para algo que o professor está perguntando. Então, dentro desse contexto da imagem, elas estão prestando atenção no professor, estão prestando atenção no conteúdo. Aqui no fundo, no número 3, nós temos o menino que já está com um olhar diferente, vamos dizer assim. Ele não está prestando atenção na aula, está prestando atenção no outro, no que o outro está fazendo. Quem é esse outro que a gente está se referindo? Aqui o número 4. Quem está questionando, quem pode estar
falando alguma coisa com uma das meninas, pode estar com uma brincadeira. Então, várias situações que podem acontecer. Aqui nós temos o número 5. Um rapaz, um menino, que ele pode estar escrevendo o que o professor copiou no quadro, ele pode estar anotando o que o professor está falando, ele pode estar nesse momento fazendo outra coisa que não seja relacionado com a sala de aula, pode estar escrevendo uma carta, pode estar lendo um livro. O professor, ele pode estar até mexendo no celular? Pode. Então, olha só o que a gente está colocando como posicionamentos, coisas que a gente utiliza no dia a dia. Então, a gente coloca esses posicionamentos porque temos o quê? O conhecimento. E aqui na frente eu vou numerar como 6. A menina e o menino que estão o quê? Um olhando para o outro e propriamente eles estão naquela velha história, como a gente fala, trocando olhares, que muitas vezes pode ser uma conversa, ou um diálogo, ou uma insinuação. Então, agora no contexto geral, tirar os números, agora no contexto geral, nós temos a sala de aula e os símbolos que representam o que se passa dentro da sala de aula. O conhecimento pode ser a música, geografia, a física, perguntas que são questionamentos, interação. Então, agora você se coloque na sua sala de aula. Pense você no seu comportamento. Vou colocar até o ponto de interrogação aqui. Você, na sala de aula, como é o seu comportamento? Agora você vai refletir. Calma que não precisa falar nada. Exatamente. Até porque a nossa aula, ela é o quê? Gravada. Mas pense um pouquinho. Você é um aluno que brinca muito? Você é um aluno que conversa muito? Você é um aluno que não gosta de fazer as atividades? Você é um aluno que não gosta muito de assistir aula? Ou você é aquele tipo de aluno que gosta de participar da aula, gosta de prestar atenção, faz as atividades, pergunta, gosta de responder? Ou você é aquele aluno, como a gente costuma dizer, o meio termo? Brinca, conversa, mas também faz atividade, pergunta, participa da aula, mas também atrapalha. Então, olha aí as colocações que a gente pode ter diante de uma sala de aula e uma postura de aluno dentro desse espaço físico. E tudo isso faz parte de um conhecimento? Faz parte de um conhecimento. Às vezes positivo ou às vezes negativo. Como é que você pode diferenciar esse conhecimento positivo desse conhecimento negativo? A partir do momento que, quando você chega na sua casa, vai realizar a atividade que o professor passou e você não consegue responder. Se o professor explicou na sala de aula e você estava dentro daquela primeira situação que eu apresentei, que brinca, atrapalha, não quer fazer atividade, não quer prestar atenção, automaticamente você não vai conseguir fazer. Se você está dentro daquele contexto que, o segundo que eu falei, presta atenção na aula, participa, faz atividade, gosta de perguntar, você vai conseguir responder a atividade muito rápido. Se você está naquela terceira opção, presta atenção, mas também brinca, faz atividade, mas também conversa, participa da aula, mas também atrapalha, você vai conseguir realizar a atividade, mas você vai ter o quê? Um pouco de dificuldade, você vai demorar mais para realizá-la. Então, essa é a nossa visão escolástica, a visão da escola, a visão de um todo. De que forma a sala de aula, ela pode se tornar para você uma fonte de conhecimento, porque ela é essa fonte de conhecimento, mas de que forma para você ela pode ser esse conhecimento e de que forma ela pode não ser.
Só algumas situações que eu posso apresentar com relação à turma de vocês, com relação ao comportamento de alguns alunos. Claro que sem citar nome de ninguém, né? Mas nós temos, nas nossas salas da turminha de vocês, nós temos aqueles alunos que ficam mais quietos, ficam ali prestando atenção, mas ficam na deles. Não gostam muito de puxar conversa com os demais, mas está sempre prestando atenção no que os outros estão fazendo, está observando. Se for preciso fazer uma atividade, faz. Se for preciso apresentar a atividade feita, apresenta. Então, ali você está, no momento, prestando atenção no professor, no conteúdo, e ao mesmo tempo você também se liga no que os seus colegas estão fazendo. Já temos outros na sala de aula que gostam muito de falar, mas nem sempre são nos momentos certos, acaba atrapalhando quando o professor está explicando. Quando vai fazer uma pergunta, a pergunta não é sobre o conteúdo, colocam outras situações. Olha aí a presença na sala de aula de pessoas com características e informações diferentes. Então, compreendendo o nosso assunto de hoje, que é a parte introdutória, a introdução sobre o que a gente vai observar nas próximas aulas, existe uma relação entre conhecimento e desenvolvimento. Existe, que foi o exemplo da atividade que eu dei para vocês. Se você não tiver o conhecimento, automaticamente você não vai conseguir desenvolver uma atividade. Se você tem o conhecimento, você vai conseguir desenvolver a atividade. E a imagem que eu mostrei aqui para vocês, da sala de aula, das crianças, pontuei o comportamento de cada uma, coloquei algumas observações, suposições, desenvolvimentos, o que eles poderiam estar fazendo dentro da sala de aula. Coloquei também, para você refletir sobre o seu comportamento e analisar como é o desenvolvimento da sua sala de aula durante o momento que o professor está explicando um conteúdo. Não importa a matéria, não importa a disciplina, qualquer professor que esteja na sua sala, você refletir como a turma se comporta, e aí você fazer a relação para responder as 4 questões. Mais uma vez, o que as questões estão pedindo. A primeira, você descrever o que a cena, a imagem que eu mostrei para vocês, está mostrando. Segunda questão, fazer uma relação entre o conhecimento e o desenvolvimento. Fiz esse questionamento com vocês, coloquei como informação. Terceira questão é a sua opinião. Para você, que importância a escola tem no seu futuro? Por que a escola pode ser importante? Qual a importância dela para o seu futuro? Quarta, se você fosse o diretor da escola que você estuda, professor, eu estou no online. Não tem problema você estar no online. Você também é aluno. Você está no online por um momento de pandemia. Mas você é aluno, você está matriculado em uma escola. Então, se você fosse o diretor, qual seria a sua postura? O que você faria na escola e o que você modificaria e o que você iria deixar, o que você preservaria? Lembrando da escola que você estuda, vocês têm que associar a quarta questão, a sua resposta, com o colégio que você estuda, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Essa atividade tem que ser feita no caderno, perguntas e respostas, respondida no seu caderno, que eu consiga entender a sua letra, que eu consiga entender a sua resposta, porque se não entender, vou passar uma mensagem para você pedindo para refazer a atividade, porque eu tenho que ler, saber o que você compreendeu, qual a sua opinião, principalmente sobre a terceira e a quarta questão. Entregar no prazo correspondente, lembrando que filosofia, aluno presencial e aluno online entrega atividade no Class. Qualquer dúvida que surgirem, podem passar a mensagem, podem passar a sua pergunta, que eu tirarei a sua dúvida. A gente vai ficando por aqui.
Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Ah, calma, gente, esquecendo. Peraí, sai não, esquecendo. Você aí, você que está assistindo a aula, que não tem livro, não vem com desculpa depois no class, viu? Professor, eu não fiz atividade porque eu não tinha livro. Não tem desculpa, sabe por quê? Porque o seu livro, ó, a página está aqui espelhada na nossa aula. Isso significa que as questões estão aqui. Não tem desculpa, não vai colar comigo essa, viu? Aqui já lhe ajuda. Então, a gente vai realmente encerrando a nossa aula por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!